Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos mais uma vez ao Evangelho de Jesus, a esse banquete de amor. O Evangelho de hoje: quem se eleva será rebaixado. Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-lhes em verdade, que se não se converterem e não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Quem, portanto, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança, como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, demonstrando que queria lhe pedir alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Ordena, disse ela, que estes meus 2 filhos tomem assento em teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabe o que pedes. Podem vocês 2 beber o cálice que vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é verdade que vão beber do cálice que eu beber, mas quanto a se sentarem à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, será para aqueles a quem o meu Pai preparou. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos ficaram indignados contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os para perto deles, lhe disse: sabem que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam como com império. Assim, não deve ser entre vocês, mas aquele que quiser tornar-se maior, que seja o servo dos outros, e aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja escravo de todos. Como filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. São Mateus. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, lhe propôs esta parábola, dizendo: quando forem convidados a bodas, não tome o primeiro lugar, com receio de que não esteja entre os convidados uma pessoa mais considerada e que aqueles que os convidou venham dizer-lhe: ceda seu lugar a este, e então, constrangidos e envergonhados, terão de passar a ocupar o último lugar. Mas quando forem convidados, vão se colocar no último lugar, a fim de que quando chegar aquele que os convidou, lhe diga: meu amigo, venha mais para cima, e então será um motivo de glória diante de todos aqueles que estiverem à mesa. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. São Lucas. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar, como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com essas palavras: bem-aventurados pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infabilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior, que seja servidor de vocês. E nesta também, quem se rebaixar será elevado, e quem se rebaixar será elevado, quem se elevar será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos aqueles que na terra eram os maiorais
e os mais poderosos. É que o primeiro, ao morrer, leva consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não pode se perder nunca, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar o que construíram sua grandeza na terra, e que não se leva a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento, nada mais possuindo, chegando a outro mundo, privados de tudo, como náufragos que perdem tudo, até as próprias roupas, conservam somente o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, pois vêm acima deles, resplandecentes de glória, os que eles espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram de elevada posição numa existência são rebaixados à última classe numa existência seguinte. Se tiver sido dominados pelo orgulho e pela ambição, não procurem, pois, o primeiro lugar na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, pois Deus sabe muito bem conceder-lhes um mais elevado no céu, se o merecerem. Meus irmãos, quem se eleva será rebaixado. A gente vê muito isso acontecer no nosso planeta, né? No nosso mundo. Muitas vezes a pessoa é muito orgulhosa, muito egoísta, se coloca acima de todo mundo, né? Aí acontece alguma coisa, se é rico, perde a riqueza, passa a viver na pobreza, na miséria. Não é Deus castigando, é a vida ensinando. Tinha muito e não soube como usar. Então a própria vida atrai pelos pensamentos, pelas atitudes das pessoas, os acontecimentos para que ela possa aprender, né? Quando tinha tudo, não valorizou, não soube ser humilde, não soube compartilhar, se fez maior que todo mundo, né? Então a vida ensina. Aí a hora que perder tudo, que não tiver mais nada, que os amigos somem todos nessa hora, né? Aí vão ter que morar na rua, debaixo da ponte. Então a vida está sempre ensinando, como Jesus nos fala, quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja pequeno. Nós sermos como uma criança. Por que como uma criança? Porque a criança, ela não guarda malícia. Se ela brigou com um coleguinha, passa um pouquinho, ela está brincando de novo, ela não guarda mágoas, nem nada. Então Jesus nos pede para sermos como uma criança na simplicidade, né? Deixar que as coisas simples da vida façam parte do nosso dia a dia. Isso é simplicidade, isso é a humildade da criança. Ela não fica com ódio, ela não fica com raiva. Isso até certo tempo, porque Deus nos dá o exemplo da criança, porque a criança, quando ela é pequena, ela nos passa aquele ar de simplicidade, de humildade, porque realmente todos nós, quando reencarnamos na Terra, trazemos tudo o que nós vivemos em outras vidas, virtudes e defeitos. Mas quando nós somos crianças, esses atributos de vidas passadas ainda não estão, digamos assim, acordados dentro de nós, está tudo adormecido. Então, quando a gente é criança, o outro pode jogar pedra, que brigar, que a gente não está nem aí, a gente perdoa. Só depois que chega certa idade, quando está entrando na adolescência, é que o espírito realmente começa a despertar dentro dele todas as tendências de vidas passadas, se é boa, se são ruins, mas muitas crianças já se pode ver desde pequenas as tendências que eles trouxeram, né? Se trouxeram um pouco de maldade, a gente vê eles chutando cachorro, querendo matar passarinho, né? Sendo muito briguentos, mas dentro dessa criança ainda está aquela pureza da criança, né? Então eles fazem isso porque as nossas tendências, elas gritam dentro de nós, ela é muito forte, mas a maioria das crianças, ela traz aquela coisa inocente da criança. Então por isso que Jesus nos pede para seguir o exemplo dessas crianças que traz a inocência dentro dela, que você olha assim, que coisa mais linda, parece um anjinho,
realmente o é, até realmente acordar sua verdadeira personalidade, seja por mal ou seja por bem. Então Jesus pede que sejamos como criança. Se alguém nos ofender, que nós perdoamos, que nós sabemos ser felizes e gratos com a pouca coisa que a gente tem. Uma criança, você dá uma bola pequena, vamos brincar? Ela fica toda feliz de brincar com uma pequena bola, né? Então a criança, ela é o exemplo de simplicidade, de humildade. Então, se a gente quiser realmente ir para o reino de Deus, devemos ser como uma criança, saber perdoar, não guardar mágoa, nem rancor, né? E quando Jesus conversa com a mãe dos filhos de Zebedeu, que ela pediu que ele colocasse seus dois filhos, um era João Evangelista, o outro eu não lembro quem que é o nome, que ela pediu que sentasse um à direita, outro à sua esquerda, Jesus lhe perguntou, mas vocês vão poder beber do cálice que eu beber? Eles falaram, vamos. Jesus lhe disse, vocês vão beber, mas quanto a sentar uma à direita, outra à minha esquerda, não cabe a mim, cabe ao meu Pai. Então os outros apóstolos ouvindo aquilo ficaram tudo indignados, né? Sinal de quê? De que eles ainda tinham orgulho dentro deles, o egoísmo. Por isso eles ficaram indignados. Como que pode os dois serem escolhidos para ficar ao lado de Jesus e nós? Como se dissesse assim, né? Então ainda mostra que mesmo eles sendo os apóstolos, que foram preparados até antes de reencarnarem para quando estiverem aqui na Terra seguir Jesus, fossem espíritos mais adiantados, mas não eram completamente iluminados. Estavam ali aprendendo com Jesus, né? Para realmente se tornarem espíritos melhores com o aprendizado que Jesus veio trazer para eles, para que eles passassem para a humanidade. Então, também a mãe de João, né, a esposa de Zebedeu, também tinha dentro dela esse certo orgulho, porque ela queria que os filhos fossem preferidos de Jesus. Isso é querer aparecer, né, o orgulho. Então, como todos nós estamos aqui para aprender, naquele tempo ainda todos também estavam ainda muito atrasados espiritualmente. Todos nós naquele tempo estávamos muito atrasados. Então foi por isso que Jesus veio para nos mostrar o seu evangelho, nos ensinar a pureza, a humildade como uma criança, sabermos perdoarmos, sermos benevolentes, né? Então Jesus, como eles estavam todos ali mostrando os seus lados negativos, né, que todos têm seus lados positivos também, Jesus pegou, falou para eles a parábola sobre a ceia, né, de quando formos convidados para participar de um banquete, que nós procuremos o último lugar, para que quando o dono da casa chegasse, nós formos especiais para aquele dono daquela casa, ele venha, ô meu amigo, vem cá, senta aqui mais perto, fica aqui mais perto de mim. Então isso para a gente vai ser, puxa vida, quanta consideração, ele é meu amigo mesmo. Mas aqueles que querem aparecer, que procuram sentar lá no primeiro lugar, lá na cadeira que fica na cabeceira, lá na primeira na mesa, eles podem passar vergonha se eles correram para ficar no primeiro lugar, pois o dono da casa pode ter reservado aquele lugar para um grande amigo e ele ter que sair dali e sentar numa cadeira bem distante. Aí ele vai ficar envergonhado. Por isso que Jesus falou: aqueles que forem os primeiros na terra serão os últimos nos céus, né? Então, por quê? Aquele que está pensando só nas coisas materiais, em se aparecer, em ser o melhor nisso, o melhor naquilo, ele está conquistando as coisas da terra, mas não está conquistando as coisas do céu. Para conquistar as coisas do céu é seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Ele nos deu todo exemplo de amor, de humildade, de caridade, né? Podemos sim praticar a caridade se alguém nos colocou num lugar especial, lá em uma mesa, a gente simplesmente ceder para uma outra pessoa mais humilde. Vem cá, companheiro, senta aqui. Isso é sinal de humildade, que ele não quer se aparecer. Então, para conquistar o reino dos céus, porque o reino dos céus ele está dentro de nós, dentro de nossa alma. Por isso que a nossa mudança tem que começar dentro de nós. O reino de Deus tem que ser no nosso coração,
na nossa mente, é aí que começa. Então, quando o reino de Deus está ali, nós somos pessoas mais simples, mais humildes, não vamos ficar guardando rancor. Então, às vezes a pessoa acha, não, eu quero alcançar o reino dos céus, que é lá no céu, lá em cima, mas não é. O reino dos céus é aqui, ó. Se a gente está em paz conosco mesmo, com a nossa consciência, a gente sente paz dentro do coração, a nossa mente está tranquila, a gente se sente feliz. Essa é a maior riqueza que a gente tem, que nem o ladrão rouba, nem a traça corrói, né? Então, o pensamento de Jesus sempre foi da humildade, porque quem tem humildade não humilha o outro. Então, quando ele fala, deixa eu ver aqui, se alguém chegar perto da gente e nos humilhar, ele não está querendo dizer que a gente deve deixar essa pessoa nos humilhar, nos jogar no chão e pisar em cima de nós, sapatear em cima de nós para sermos humildes, não. Todos nós temos direito de nos defender, né? Porque uma pessoa é superior a gente e a gente pode deixar ele pisar na gente, chutar, bater, não. Temos que defender o nosso corpo, pois ele é o templo vivo de Deus. O que Jesus quer nos dizer? Se alguém chegar perto da gente, falar um monte de abobrinha, até inventando mentiras a respeito da gente, é a gente olhar para ele e não sentir mágoa, não sentir raiva nem ódio e simplesmente perdoar. Pensar, oh meu Deus, perdoa, ele não sabe o que faz. É não tomar atitudes de revolta e nem ir agredir o outro porque ele agrediu. Assim, nós vamos estar aprendendo a ser humildes, né? E quando alguém vem, muitas vezes nos elogiar, nossa, você é isso, você é aquilo, você é maravilhoso, é isso. A gente ter a simplicidade, a humildade, pensar e falar, né? Eu não sou nada disso. Eu sou simplesmente o ser humano que está procurando aprender e a viver melhor. Porque assim como no tempo de Jesus, quando ele estava lá no dia, né, da procissão dos ramos, uma semana antes dele ser crucificado, todo mundo gritava: Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei. E uma semana depois, como os sacerdotes daquele tempo, né, pagaram o povo, deu dinheiro ao povo para gritarem a favor de Barrabás, para libertar Barrabás e não Jesus. Como aquele povo ainda era muito ignorante, passava muita necessidade, muita fome, e a fé deles ainda não era completamente grande para eles confiar completamente em Jesus, ainda tinha aquelas necessidades do corpo, a fome, a miséria. Eles receberam a moeda que os sacerdotes mandaram dar para que Jesus fosse crucificado. Aí eles gritaram uma semana depois: crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. Libertem Barrabás, libertem Barrabás. Então aqueles que estavam lá antes gritando Jesus é nosso rei, uma semana depois mandando crucificar. E assim existe aqueles falsos amigos que às vezes chegam perto da gente, elogia, né? E depois eles nos chutam, eles falam mal da gente. Então temos que ter a simplicidade e a humildade sempre. Mesmo quando a pessoa está fazendo, digamos, muito sucesso como cantor, como ator de novela, ou seja, ou na sua carreira, ou na sua vida particular, se ele tiver a humildade, a simplicidade, ele vai ser muito mais feliz. Mas se ele deixar o ego subir, o orgulho subir, se sentir bom, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Ele vai cair. Assim como a gente já viu muita gente aqui na Terra ser famosos, fazer muito sucesso, que talvez parecesse ter uma certa humildade, mas lá dentro é um grande orgulho, a vida acaba ensinando. Se não foi por causa dessa vida, pode ser por causa de vidas passadas. Vem passar por uma prova que às vezes ele mesmo escolheu e pediu de fazer sucesso, ser muito famoso e depois cair, perder tudo, aprender a ter humildade. Porque o orgulho e o egoísmo é um dos defeitos mais difícil para qualquer ser humano vencer. Porque todo mundo fica feliz quando alguém elogia, né? E todo mundo fica triste quando os outros jogam pedra. Faz parte do ser humano. Só que a gente não podemos deixar tudo isso subir a nossa cabeça. Por isso que Jesus nos pede para sermos como criança. E quem se elevar será rebaixado, né? Então, meus irmãos, é esse o Evangelho de Jesus.
Vamos ser como uma criança, simples e humilde. Vamos perdoar sempre, estar sempre de bem com a vida. Eu sei que nos dias de hoje está muito difícil estar de bem com a vida, com a guerra que está aí na Ucrânia, né, com a Rússia atacando. E essa guerra não é só no mundo físico. No mundo espiritual também está tendo uma guerra muito grande. E todos nós aqui na Terra acabamos recebendo essas energias negativas que vêm do plano espiritual por causa dessa guerra. Por isso precisamos orar e vigiar, procurarmos ser mais simples, mais humildes, ajudar os nossos irmãos mais necessitados, que é uma forma também da gente crescer como ser humano e se proteger desses ataques espirituais que está acontecendo. Então, no momento da Terra, e eu falo por mim mesmo, está todo mundo muito agitado, muito nervoso, né? Então, a gente tem que vigiar muito e orar para não sermos influenciados. Então, os médicos que trabalham, as pessoas mais sensíveis, eu como médico que trabalho muito com desobsessão, eu sou muito atacada por causa disso. Então, eu tenho que orar e vigiar muito, porque senão eu fico nervosa, fico agitada sem motivo. Hoje eu pensei até que eu não ia fazer o evangelho, porque nem que eu estivesse nervosa nem agitada, mas incomodada, sem muita vontade de fazer o evangelho, porque os espíritos das trevas, eles não querem que eu faça esse trabalho. Desde que eu estou trabalhando na Casa Espírita São Francisco, que eu estou sempre sendo atacada por eles que não querem que eu trabalhe, querem que eu feche a minha casa. Por quê? Só se joga pedra em árvore que está dando fruto. Em árvore que não está dando fruto, eles não se importam. Então, aqueles que já estão perdidos no vício da bebida, da droga, da maledicência, os espíritos trevosos que estão andando aí pelo planeta, eles não perdem tempo, porque sabem que ele já está perdido mesmo, então já está no nosso caminho. Mas quem está no caminho do bem não precisa ser espírita, nem católico, nem evangélico. Mesmo aqueles que estão no caminho do bem também são atacados. Então, principalmente os médicos que trabalham, que procuram seguir Jesus, nós somos muito atacados. Já me atacaram demais na Casa Espírita São Francisco. Então, e agora com esse evangelho que eu estou fazendo hoje, eles fazem de tudo para me atrapalhar, mas eu sou persistente e graças a Deus eu estou aqui. Então, meus queridos irmãos, vamos orar mais, vamos vigiar mais para não sermos atacados por esses espíritos, pois nós, como seres humanos, não conseguimos ficar vigilantes 24 horas por dia. É difícil, né? Mas vamos nos esforçar, que é para o nosso próprio bem, para o próprio bem do planeta, né? Então, meus queridos irmãos, vamos ser como as crianças, vamos nos alegrar mais, vamos ajudar mais aqueles que precisam, praticando a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é uma porta que nos liberta, que nos ajuda, que nos eleva. Como Jesus nos pediu, vamos ser mais humildes, mais benevolentes para com todos. Vamos ser como uma criança. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos que estão me ouvindo. Abençoe os seus lares, os seus familiares, com eflúvios de luz, de paz e de amor. Que a nossa querida doce Mãe Maria abençoe todos os lares, todos os familiares, que derrame sobre o nosso planeta Terra os seus eflúvios de mãe, de amor, de paz e de luz, e que o nosso querido Jesus nos dê força no nosso dia a dia para carregarmos a nossa cruz, mesmo que esteja muito pesada, mas com gratidão, com um sorriso no coração, com um sorriso nos lábios, sabendo que amanhã é outro dia, que se hoje está difícil, daqui a pouco vai ficar muito melhor. Que Jesus nos ampare, que Jesus abençoe todo o planeta Terra, toda a humanidade, para que a paz e o amor de Jesus Cristo reine em cada coração, em especial na Ucrânia, na Rússia, em todos os países que está havendo guerra. Pois a guerra não é só na Ucrânia, só na Rússia, em outro país não. A guerra também é dentro de nós, que nós devemos combater os nossos inimigos. Os nossos inimigos somos nós mesmos. Então, devemos combater o inimigo do orgulho, do egoísmo que ainda existe dentro de nós. Então, que Deus ampare a todos vocês que estão me ouvindo. E obrigado, muito obrigado a todos vocês que estão me seguindo no meu canal, que estão me dando essa força. Isso me deixa feliz,
de poder fazer cada vez mais vídeos falando sobre o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos fortalecer na fé e no amor em Jesus Cristo. Que assim seja, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Fiquem com Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja.